Boa noite, amados irmãos. Hoje é quarta-feira, dia de estudo bíblico, e Deus quer falar aos nossos corações. Gostaria de convidar os amados irmãos da IPB da Graça para estarem acompanhando a leitura do texto de Gênesis, capítulo 12, onde a palavra de Deus nos diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, a Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Meus amados irmãos, esse texto fala do chamado de Abraão que Deus fez para que ele pudesse pegar e começar uma nova jornada na sua vida. Abraão, ele deixaria para trás tudo aquilo que ele amava, todos os seus amigos, deixaria para trás a sua família para poder conhecer algo novo e algo que Deus havia prometido a ele. Que fé maravilhosa Abraão, nosso pai da fé, teve. E Deus então disse que iria abençoar, quem o abençoaria e quem o amaldiçoaria iria amaldiçoar também. Esse Deus é o Deus da nossa vida, e Deus colocou no meu coração para que nós pudéssemos estar aprendendo da palavra de Deus nesta noite sobre o seguinte tema: você crê? Abraão, ele creu. Abraão, ele creu e ele depositou toda a sua confiança, toda a sua esperança numa promessa de um Deus que até aquele momento ele não conhecia. Porque, na verdade, Abraão, ele iria começar a conhecer esse Deus que fez promessa à sua vida, à sua família, a partir do momento que ele olhasse para a frente, para o alto, e então colocar-se em viagem, na prática, praticar a fé que ele tinha nas promessas desse Deus. Abraão, ele creu. E nós? E você? Você crê? Você crê nas promessas de Deus? E qual é o significado de crer? A palavra de Deus nos diz que crer é crer em algo que é invisível e que é possível por causa da nossa fé. Você tem fé o suficiente para poder crer que coisas ainda maiores e melhores virão? Mesmo neste momento que nós estamos vivendo e que o mundo está vivendo e que o nosso país está vivendo nesses últimos dias? Você crê que Deus irá renovar as suas forças? Você crê que Deus irá transformar todo esse momento de tristeza, todo esse momento de ansiedade em felicidade, em alegria, em dias melhores? Abraão, ele creu. Abraão, ele creu na promessa do seu Deus. Ele creu que o seu Deus tinha muito mais para oferecer a ele, que Deus tinha algo melhor para poder oferecer a ele. Abraão, ele depositou a sua fé, a sua esperança. Abraão, ele confiou no seu Deus. E, na verdade, o que é crer?
Crer é tomar por verdadeiro algo que foi colocado na sua mente e no seu coração por alguém. Outra coisa, crer também é acreditar, né, que vai valer a pena. Isso é crer. Crer é acreditar que vai valer a pena. Meus irmãos, tudo irá valer a pena quando nós estivermos regozijando, nos alegrando e agradecendo a Deus pelas bênçãos e também pela aprendizagem que Deus quis nos ensinar neste momento de angústia, de sofrimento em que nós, como cristão e também como nação brasileira, está vivendo. Outra coisa importante que Deus ensina para nós e que Abraão ensina para nós, que nós precisamos de confiar em Deus, confiar nas pessoas, né? Aceitar como verdadeiro palavras ou manifestações nas nossas vidas. As manifestações que acontecem na nossa vida, ela acontece por causa da divindade de Deus. Deus é divino, Deus é poderoso, Deus é glorioso, é grandioso. E as promessas de Deus não são frustradas. As promessas de Deus, elas são realizadas na vida do povo de Deus, na vida da igreja de Deus, na vida do servo de Deus. E nós temos que agarrar essa esperança, nós temos que pegar e crer nessa esperança que dias melhores virão e que Deus ele está preparando o melhor para o seu povo, o melhor com o que Ele quer nos ensinar neste momento de escassez, neste momento que nós estamos vivendo. Deus, Ele quer ensinar algo importante para a sua amada igreja, para a sua noiva. Deus, Ele quer ensinar algo importante para a humanidade. A humanidade está se afastando de Deus, a humanidade está se esquecendo de Deus, e Deus, então, Ele se manifestou nesse século 21, nesse ano de 2020, para poder demonstrar o seu poder, a sua glória, a sua majestade, e o quanto que o homem é pequeno diante da grandeza de Deus. Então, o nosso Deus, ele é glorioso, ele é grandioso. O nosso Deus, ele nos ensina através da palavra do texto de Gênesis capítulo 12, que os planos de Deus não são frustrados e que as promessas de Deus serão cumpridas, as promessas de Deus serão apresentadas, reveladas pelo Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, o que é crer? Você crê? Crer significa tomar por verdadeiro algo que é lhe oferecido. Deus ofereceu a Abraão, né, e para a sua família uma nova vida. Deus, ele quis oferecer para nós nesse momento, esse momento de cativeiro que nós estamos vivendo, porque o povo de Deus já passou por vários cativeiros na sua vida. O povo de Deus já foi cativo várias vezes, mas sempre Deus resgatou o seu povo, sempre Deus cuidou, Deus amou o seu povo. E eu queria dizer à amada igreja nesta noite que Deus te ama e que Deus, ele te protege, que Deus, ele cobre com suas asas a sua amada igreja. Então, meus irmãos, do que nós temos que ter medo? Nós não devemos ter medo de nada, porque o nosso Deus, ele nos ensina na tua palavra que irá valer a pena. Meus irmãos, tudo irá valer a pena quando nós formos nos regozijar, nos alegrar, adorar e cultuar o nosso Deus nesses tempos difíceis. Outra coisa que Deus ensina para nós, está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 23, que as Escrituras nos diz assim: e se cumpriu as Escrituras ao qual diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Meus irmãos, você quer ser chamado amigo de Deus? A amada igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quer ser chamada amiga de Deus?
Deus tem sido seu amigo neste momento de tribulação que nós estamos vivendo? Neste momento de adversidade? Você tem invocado o nome dele, tem clamado por ele e tem orado e se colocado diante dele humildemente para poder pegar e agradecer pelos cuidados dele, pelo zelo, pelo amor dele que ele tem tido pela sua vida, pela sua família? Meus irmãos, Abraão, ele creu e isso lhe foi imputado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Nós precisamos ser chamado amigo de Deus. A igreja, mais do que nunca, precisa ser chamada por Deus como amigo de Deus, amiga de Deus, e cada um de nós como servos, precisa reconhecer a grandeza do nosso Deus, o poder do nosso Deus. A palavra de Deus fala para nós lá em Eclesiastes capítulo 3, que tudo tem o seu tempo determinado debaixo da terra. E há tempo para tudo. Há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para todas as coisas. E este momento, meus irmãos, é tempo de querer ser chamado amigo de Deus. De querer ser chamada amiga de Deus. Então, meus irmãos, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos de querer ser chamados amigos de Deus. De querer ser chamada amiga de Deus, vocês, irmãs da Igreja da Graça. Que Deus possa abençoar suas vidas, irmãs queridas, mulheres que são mulheres de oração, mulheres que são auxiliadoras e bênção na vida da amada Igreja da Graça. Meus irmãos, que Deus possa chamar os amados irmãos de amigo também. E que nós logo em breve, como amigos e amigas, estaremos juntos para poder cultuar, adorar, bendizer e engrandecer o nome do nosso Deus e agradecer por todos os seus benefícios e as suas bênçãos que Ele tem realizado.